Romanos 9, versículo 17 e 18. Diz assim: porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-te de quem quer, e endurece a quem quer. Amém? Eu vou falar sobre o coração endurecido. O coração endurecido. Basicamente, esse capítulo 9, ele fala sobre a situação do povo de Israel, até dá algumas ênfases ali com relação a Faraó, e mostrando, a eleição do povo de Israel e como o Senhor trabalhou pela fé nos gentios, que o povo de Israel estava focado mais em cumprir a lei, e até tropeçou na pedra, que era Jesus Cristo. E na verdade a ênfase é a fé em Cristo Jesus. Então, basicamente, os versículos 30, 31 e 32 falam disso. Mas eu quero dar uma ênfase maior justamente sobre essa parte do endurecimento do coração, dando um exemplo aí, falando do Faraó e até mesmo do povo de Israel. O que é um coração endurecido? O que seria isso, que o Senhor está falando de um coração endurecido? É um coração insensível à voz de Deus, aos avisos de Deus. É onde não há um verdadeiro arrependimento, Então, a pessoa, ela está no erro. E diversas vezes o Senhor, de várias formas e situações, vai cutucando a pessoa, vai falando. E a pessoa sabe que está falando. Irmão, usa até um ímpio, usou até uma mula, usa uma criança. E a pessoa vai fazendo aquela cara de paisagem, tipo assim, muitos pensam até assim, ainda não morri, estou vivo mesmo, e vamos tocando o barco, não aconteceu nada. Não é isso aí, irmão? Não aconteceu nada. E Deus vai falando. Deus vai falando. Então, o coração endurecido é um processo. Não é da noite para o dia. É um processo. Vai endurecendo o coração, de tanto ouvir e a pessoa segurar ali. Faraó foi um exemplo disso. Não, irmãos, que Deus unicamente já endureceu o coração de Faraó. Não. Faraó já tinha um coração endurecido, ou seja, já era resistente à manifestação de Deus, à palavra de Deus, às coisas do Senhor. E até mesmo o povo de Israel também. Eles têm um coração endurecido com relação às coisas do Novo Testamento de Jesus. E muitas das vezes nós, endurecemos os nossos corações referente a situações, a coisas, que o Senhor está trabalhando ali. De repente, não é que a pessoa tenha um coração totalmente endurecido, mas em certo setor, sim, em certa área. Você entende? Aquela pessoa que se fecha para não ouvir uma advertência de alguém. Amém? E olha só, Êxodo 3 é o chamado lá de Moisés. Êxodo 3. É interessante, Deus chegou, se manifestou através de uma sarça, de um arbusto lá no deserto. E aí pegou fogo. Era comum pegar fogo e acabar. Não é isso? Fogo de palha. Queimou, acabou. Mas só que essa sarça estava a fogo e não
acabava. Aí já chamou a atenção de Moisés. Moisés foi lá. Se fosse um mineiro, ele falava: que trem é esse aí? Vou ver de perto. Aí foi lá, aonde o Senhor chegou e falou com ele, né? Começou ali um diálogo, um chamado de Moisés. Deus chama cada um para um propósito específico. Deus chama. E ali no versículo 11, então Moisés disse a Deus, Deus falou para ele ir lá no faraó, todo esse texto falar lá para sair o povo, falou tudo. Aí olha o que Moisés falou: quem sou eu que vá a faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Aí o Senhor diz: certamente eu irei contigo. Certamente eu irei contigo. Irmãos, só isso é uma mensagem. Eu poderia até mudar o título da mensagem como O Chamado, mas não é o coração endurecido. Mas vamos explorar isso aqui um pouco. Deus chama e dá uma missão específica para cada um. Deus chama a mim, chama você. A pessoas, a alguém, tanto é que você é da minha família como filhos na fé, mas você tem a sua família, você tem o seu ciclo de amizade, você tem os seus contatos. Deus te chama para você ser um instrumento de Deus, de advertência, em amor, de levar essa pessoa para o caminho do Senhor, a família, de cura. Deus nos chama, e se Ele chama, Ele não larga, irmão. Saiba disso. Ele fala: certamente eu estarei contigo. Eu estarei contigo. Então, é um ensinamento para nós. Se você está cumprindo aquilo que o Senhor designou para você, Deus está contigo. Mas se você estiver fora daquela missão, aí Deus não vai estar contigo. Você entende? O que Deus te chamou para você fazer, o que Deus quer que você faça, qual é o teu chamado? Entenda isso. Muitos pensam: olha, para servir para o Senhor eu tenho que ser um pastor, não, cada um na sua esfera. Deus quer que nós andemos em santidade, em amor, com coração puro, são coisas assim, e tem os chamados específicos. Cada um tem o seu chamado. Amém? Glória a Deus. E o interessante é que Moisés estava relutando ainda, e falou assim: mas se eles perguntarem, quem te mandou? Que Deus é esse? Aí o Senhor falou, no versículo 14: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Por que, irmão, eu sou? Eu sou eterno. Eterno. Irmãos, pensa quantas pessoas já morreram nesse mundo. É muita cova, é muito caixão. Se empilhar, eu acho que chega até o céu. Deus não morre, nunca morrerá. Ele é o sou. Interessante, né? Eu sou. Entenda que Deus não larga a pessoa de qualquer jeito, não. Se você está na obediência do Senhor, se você está cumprindo a palavra, meu irmão, está sobre você uma força de Deus impressionante. Impressionante. Se você crê na palavra, não adianta. Eu sou, está contigo. E o faraó e o povo, o faraó de repente é o chefe do seu setor,
né? De repente, o povo de Israel é a sua família, é os seus vizinhos, é a sua... Mas eu sou, está contigo. Amém? É maravilhoso, né? Recebe isso aí, em nome de Jesus, que o Senhor vai te usar tremendamente, em nome do Senhor Jesus. Mas podemos analisar e ver que esse coração endurecido, Faraó, ele representa muito bem. Representa muito bem. Olha, quando ele estava em apuro, vinham as pragas, ele logo de início falou que não ia liberar o povo. Não, vou liberar, quem é esse Deus? Simples assim. Ainda falou para o você está atrapalhando o povo de trabalhar. Em outras palavras, junta suas coisas e sai, não me enche não. Chicoteia esse povo aí. Que Deus o quê, irmão? Faraó deve ter falado, Deus aqui sou eu. E foi. Mas aí, antes, Moisés, o Senhor falava, olha, tal praga vai acontecer. Ele ia lá e falava. Só. E aí, quando estava acontecendo, quando a coisa estava difícil, sabe o que ele fazia? Ele chamava Arão e Moisés para que orasse. Não, a gente vai liberar assim e tal. Pede ao seu Deus, ora para que acabe isso. Aí ele orava, acabava. Aí ficava tranquilo. Vou liberar nada. Vou liberar esse... Tá loucura? Não, não vai não. Ah, mas o senhor não falou que ia... Falei, mas mudei de ideia. Vamos... É impressionante. É impressionante. Mas Faraó fazia isso. Você acredita nisso? Nas pragas? Eu até anotei aqui os versículos. Eu fui praga por praga, vendo aqui. Olha, ele chama 8:8, foi a primeira vez que ele falou que chamava e tal. E depois 8:29. Já era outra praga. Depois a terceira vez, 9:27. Isso, 27 e 28. Depois, acho que é 9:34. Isso. 10:17. É a outra vez. E ele falava algumas vezes, olha, então mandou chamar Moisés e Arão e disse, esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e meu povo ímpio. Orai ao Senhor, pois, e tal, né? Aí no versículo 34, vendo o Faraó que cessou a chuva, é chuva de saraiva, de pedra. Aí, né, meu irmão? Já imaginou? Chuva, a saraiva e os trovões continuou a pecar e agravou o seu coração, ele e seus servos. Impressionante. 4 vezes. 4 vezes. Na palavra de gafanhoto também. O homem era coração duro mesmo. Tanto é que lá no final, seu primogênito morreu. E ele também, no Mar Vermelho. Amém? Faraó estava impedindo o povo de buscar, adorar, de fazer a vontade de Deus. Olha, irmão, irmã, nunca impeça alguém de buscar Deus. Homens, mulheres, filhos,
Cuidado, não faça isso. Se a sua mulher está lá querendo buscar Deus, muitas vezes não fica, não se preocupa não e tal. Faça isso não. Não vai dar uma de Faraó não. Você tem que incentivar. Mas é lógico, faça suas obrigações domésticas, suas atividades, mas busque a Deus. Homem, incentive a sua esposa a buscar o Senhor, né? Esposas, incentive o marido a buscar o Senhor. Nunca seja um faraó para alguém, um amigo, alguma outra pessoa, um filho. Cuidado. Cuidado que você pode estar brigando contra Deus e não sabe. Mas essa é a advertência aí natural, né? Então, a resistência repetida a Deus resulta em uma incapacidade de reagir. Então, o Espírito Santo fala, toca, trabalha, e a pessoa resiste. Finge que não ouve. Sabe? Isso leva a um coração endurecido. Resultando em um coração endurecido, ou insensível ao agir de Deus. A insensibilidade indica um coração endurecido avançado. Já está num grau difícil de se resolver. Amém? E o Senhor, Ele coloca tudo isso para que a gente, que seja um exemplo para nós, tá? Irmãos, e olha, tinha algumas vezes que os próprios servos de Faraó falavam com ele, olha, isso aí é coisa de Deus. Esse negócio aí, você entende? Vou dar um exemplo para você. Ó, 8:19, a praga dos piolhos, que os magos tentavam fazer. Tinha uma praga lá, aí os magos faziam. Tentavam fazer, algumas vezes sim, outras vezes não. Aí, 19, então disseram os magos a Faraó, isso é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Até os parceiros dele falaram, olha, Faraó, tipo assim, esse Deus é forte aí, negócio. Fique esperto aí, Faraó. Aí era praga atrás de praga, a coisa ia se avolumando de uma forma tremenda. Amém. Mas eu não quero dar ênfase a justamente isso, não. Mas sim... mas é tremendo, não dá para falar. Não dá para deixar de falar. 10:7. E os servos de Faraó disseram-lhes, até quando este nos dá de ser por laço? Deixa aí os homens, para que sirvam ao Senhor, seu Deus, ainda que não sabes que o Egito está destruído? Ou seja, Faraó, você não está vendo que está acabando com o Egito, com essa pinima? Larga esse pessoal. Mas eles queriam que fosse só os homens. Moisés falou, não, vai os homens, as mulheres, as crianças, todo animal. Não fica nenhuma unha aqui. Você entende? Ou seja, não podemos deixar nada para o inimigo. Nada para o mundo. A sua família, você é do Senhor e briga por isso. Briga por isso. O inimigo, ele, quando muitas das vezes vê que está perdendo, ele começa a negociar.
Não, vamos conversar aqui. Ó, esse negócio aqui não tem nada a ver não, né? Vamos negociar, que isso? Um pecadinho de vez em quando não mata ninguém não, rapaz. Você é um cara bom. Você é quase que um anjo. Você é bom. E tal. Que não tem um pecado. E aí vai essas coisas. A pessoa vai se afrouxando. Nós temos que nos posicionar. Amém? E sermos sensíveis à voz de Deus. Tem alguns textos aí que eu separei. Provérbios 29, 1. Provérbios. Amém. 29, 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a sua cerviz, será quebrantado repentinamente sem que haja cura. É aquela pessoa que está sempre altivo, sabe? E não se curva ao Senhor, à sua palavra e a ninguém. Muitas vezes é repreendido, será quebrantado de uma vez, que a pessoa nem pensa, nem dá para pensar. Não é verdade? Então, temos que aprender com os erros aí de Faraó. Olha, Provérbios mesmo, 28, versículo 9. Olha só que bênção. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então a pessoa, aquele do coração endurecido, pessoal, não, está falando, você entendeu o que eu estou falando? Está entendendo? Fala. Irmão, uma pessoa abominável perante o Senhor. Até a oração, porque é uma oração que não é sincera. Você quer se reatar com o Senhor? A gente tem que confessar os nossos pecados, se quebrantar, aí você vai atrair a presença de Deus. Você entende? Bênção. Eu não sei não, acho que essa mensagem está muito forte, não estou ouvindo nenhum pernilongo passando. Coisa de louco. Mas é bênção, irmão. Não briga comigo não. Amém. Versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Tem uma outra versão que diz, jamais prosperará. Eu gosto mais dessa. Jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa, encontrará misericórdia. Irmão, isso é maravilhoso. 14. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Então, irmãos, o que está explicando aqui? Tem algo de errado? Tem, irmãos, eu me incluo também. Não é verdade? De repente você errou em tal situação, é coisa pessoal, né? Muitas vezes a pessoa pensa assim, o pecado é matar, roubar, fazer esse pecou. De repente, irmão, o outro pecou, já se arrependeu, está na bênção, e a pessoa está com uma pinima com fulano de tal, não libera o perdão para ciclano, fica só criticando e fulano. Quem? E falando de A ou B, quem está com pecado? O outro que até fez uma atividade e já perdoou, se acertou, ou o outro. Então a gente tem que manter o nosso coração limpo, puro sempre. Amém? Mas não podemos encobrir as nossas transgressões. Como indo até o Senhor e confessando. Salmo 51, 17. Salmo 51, 17.
Olha que benção. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás o Senhor. Irmãos, olha, Deus abomina e rejeita quem se acha alguma coisa. Quem não se acha nada é quebrantado perante o Senhor aceita. Quer ver o próprio chamado de Moisés? Moisés era faraó, filho da filha do faraó, estava sendo preparado para ser um faraó e tal, mas era israelita, de nascença. Ele achava que ele ia libertar o povo, só que ele queria libertar com a sua própria força. Chegou até a matar um egípcio, na mão. O cara era bom, na mão, porque estava brigando com outro judeu. Ele, agora já vou começar a libertar agora, já foi lá e matou. Os próprios irmãos dele acusou, quem é você para falar, nos mandar, você é um assassino, tu matou aquele egípcio. Ele fugiu, ficou lá no deserto, cuidando de ovelhinha, cuidando de gado. Estava treinando, irmão, treinando, que Deus ia dar uma multidão de gado para ele, treinando. Aí Deus fala, não, vou não, quem sou eu? Não, mas agora eu te quero. Antes eu não queria não, porque você se achava. Agora eu te quero. Agora você está pronto. Não, mas não dá, não. Eu vou contigo. Eu não sei falar, então Arão sabe falar, ele vai falar para você. E se ele continuasse, eu acho que Deus falava, ó, ou você vai, eu te mato. Ou você vai, eu te mato. Morrer aqui, morrer lá, melhor morrer lá, que pelo menos estou fazendo alguma coisa. É desse jeito. Quando Deus chama, não tem como fugir não, meu irmão. Você vai até um ponto. Depois eu não sei o que pode acontecer. Eu não sei. Aí conta e risco de cada um. Mas Moisés falou, opa, não, eu vou sim. O senhor vai comigo? Vai lá. E aí foi uma bênção, né? Foi maravilhoso, porque o coração dele estava quebrantado e contrito. A capacidade de Moisés, a inteligência dele, irmãos, tremenda. Mas tudo isso não é nada se não tiver um coração contrito. Nada. Mas eu fazendo essa mensagem, eu falei, Deus, o que leva ao endurecimento do coração? O que leva alguém a ser tão insensível? Irmãos, eu vou abrir meu coração para você. Como já topei com gente com o coração endurecido, endurecendo o coração. Parece vontade de andar com uma marreta para quebrar o coração do combatente. Tem gente que segura. É impressionante, é coisa de louco, irmão. Mas tem o seu tempo. Tudo bem. O que leva ao endurecimento desse coração? Eu não falei que é um processo? É um processo, irmão. Mas o que leva? Então, eu fui de forma direta, tá, irmão? É Deus falando e anotando, vendo algumas coisas assim, muito... Então, vai ser bem direto. Desobedecer voluntariamente e conscientemente. É Deus falar para você e... Você sabe que está errado. Deus já cutucou, falou, o Espírito Santo falou, até a formiguinha falou, mas o cara está no erro. O cara está no erro. Irmão, não pensa que pecado não é gostoso, não. Não cai nessa, não. Vai contar essa história para outra.
Se fosse amargo como um fel, duvido que a pessoa pecava. Duvido. Você entende? Por isso que a pessoa continua. Tudo bem. Então, desobedecer voluntariamente, conscientemente, isso leva um coração endurecido. Não ser grato a Deus, às pessoas, pelas bênçãos recebidas. Confunde obrigação com bênção. Irmão, isso aí é profundo. Não ser grato a Deus. A pessoa está numa bênção, tem a sua casinha, tem as suas coisas, mas está sempre olhando do vizinho. Olha, meu bem, o vizinho, tu viu? Sei mais o quê? Ou fica olhando na internet, um bando de mentiroso mostrando felicidade. Que felicidade só porque tem um carrão. Irmão, para com isso. Feliz está eu e você, servindo ao Senhor. Quando nos braços do Pai. Você entende? Não ser grato a Deus. Também as pessoas que ajudam, sabe? Aos pais que dedicam a vida, recurso, dinheiro, tempo para os filhos. Aí passa muitas vezes um filho vira as costas para o pai. Vai ver a sua vida e tal. Bem assim não. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. E muitas das vezes isso é culpa dos pais. Sabe por quê? Não coloca o filho no lugar que ele tem que ser, como filho, respeitando. Eu já vi filho batendo no pai e na mãe, irmão. E o pai e a mãe achando graça ainda. No meu tempo era só um olhar. Só um olhar. Criancinha já se mijava toda. E vai, pode tudo, não, mas é uma psicologia, irmão. Qualquer dia a criança vai ficar maior, pegar o cinto e disciplinar o pai e a mãe. Não, agora a psicologia é essa. Não pode isso, não pode. Nada pode. Pode nada. Filhos ingratos. Filhos ingratos, essa geração. Cheio de coisa. Um celular, agora mudou, eu quero um celular tal, mas quer. Tudo bem. Nós temos que ver as bênçãos que nós recebemos. Nós temos que ver o que nós temos. Saúde, sabe? Um corpo saudável. Olhar e agradecer a Deus. Aquele que ainda tem pai, tem mãe, fala: mãe, olha, eu te amo. Eu conheço o que você fez e está fazendo por mim. Se ela pedir para você limpar as coisas, vai, não era nem para pedir. Era para você fazer antes. Ajude. Para de reclamar. Ame. Tenha um coração grato a Deus. Deus não tem obrigação de nos dar as coisas. Nem os nossos pais. Nós temos que sempre ser grato e ensinar isso para os nossos filhos. Amém? Não ser grato endurece o coração, porque a pessoa sempre vai querer uma outra coisa para satisfazer o seu vazio.